O presidente Trump vem tentando, desde o primeiro dia no cargo, acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ou pelo menos foi isso que ele disse. Ele tentou por cerca de um ano. Esse esforço se estendeu por muito tempo, mas nunca deu em nada. Agora parece que ele simplesmente disse: "Quer saber? Estou do lado da Ucrânia e vamos seguir por esse caminho." Isso deixou toda a guerra num estado de incerteza, porque ninguém sabe para onde ela vai. Os europeus parecem ter abraçado essa posição, e agora foram ainda mais longe na postura de confronto. E dá para imaginar que essas coisas estão bem ligadas. Mas onde é que isso nos deixa nessa guerra? E o que isso vai significar para a forma como ela vai ser resolvida no fim? O lado russo vai perder? O movimento do presidente Trump nessa direção vai ajudar a Ucrânia e o lado europeu a vencer? Ou será que a gente acabou se condenando a mergulhar numa guerra que não dá para ganhar e que talvez a gente acabe perdendo de vez? A gente vai falar sobre tudo isso hoje, junto com algumas informações de última hora que estão saindo do Oriente Médio sobre a guerra com o Irã. É difícil separar esses dois assuntos, infelizmente. E, sinceramente, não tem ninguém melhor para conversar sobre isso com a gente. E um dos nossos convidados favoritos aqui no programa, e também de muitos dos nossos entrevistados, é o Alastair Crooke, ex-diplomata britânico e oficial do MI6, com décadas de experiência em assuntos de segurança no Oriente Médio e na Europa. Ele também atuou como assessor sênior da União Europeia e é o fundador do Conflicts Forum, que você pode encontrar no Substack e que a gente menciona com frequência. Sr. Crooke, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, é sempre um prazer participar. Olha, eu queria que a gente pudesse, um dia, conversar só sobre culinária italiana ou algo assim, ou talvez sobre a sua decoração, porque é sempre tão agradável. De nada. Quando quiser é só falar. Fazer isso uma vez. Mas olha, tem muita coisa acontecendo aqui. Eu só quero falar um pouco, preparar o terreno, digamos assim, para o que vem acontecendo nesse último período. Especialmente nas últimas 36, 48 horas, tem havido muito vai e vem entre a Rússia e a Ucrânia. Mesmo no último mês, teve um grande ataque do lado ucraniano em Starobilsk, que matou vários estudantes universitários, e um ônibus de esportes foi atingido, o que deixou muita gente na Rússia muito irritada. E aí, acho que foi anteontem à noite, ou talvez ontem à noite, a Rússia, que tinha prometido revidar com força por causa de tudo isso, cumpriu a promessa. O lado ucraniano disse: "Olha, tudo o que vocês fizeram foi atacar alvos civis. Não atingiram nada militar. Vocês são apenas terroristas." E esse acabou virando o novo discurso. Na verdade, tanto os russos quanto os ucranianos e até os europeus estão se acusando mutuamente de serem terroristas, o que parece afastar ainda mais qualquer chance de resolver o conflito. Então, para começar, deixa eu te perguntar, numa visão mais ampla, como você enxerga o estado da guerra agora? E há alguma perspectiva de fim à vista? Eu acho que o que a gente está vendo é uma escalada geral. Uma escalada que vai ser em grande parte orquestrada pelos europeus. Eles estão conduzindo uma enorme operação psicológica para tentar convencer o mundo de que a Ucrânia está em vantagem e a Rússia em desvantagem. E isso simplesmente não é verdade. Mas teve algum efeito. Acho que até comentei isso com você no G7 e também na reunião anterior. Foi totalmente discutido como organizar uma operação psicológica para tentar convencer o Trump de que a Ucrânia poderia de fato vencer a guerra. E que os europeus, ao fornecer mísseis e drones para atacar profundamente dentro da Rússia, estavam deixando a população russa nervosa, causando problemas, falta de gasolina, falta de diesel, tudo isso. E que havia agitação contra o Putin. Tudo isso é guerra psicológica. The psychological warfare, and Putin referred to it and he said, we are now... E o Putin comentou sobre isso. Ele disse algo como: "Estamos agora enfrentando uma grande ofensiva psicológica contra nós e precisamos responder."
Então, o que você mencionou sobre os dois lados se chamarem de terroristas, na verdade, se encaixa bem com essa ideia de que os russos sentem que precisam reagir a essa guerra psicológica dizendo o contrário. E, na verdade, a Rússia faz um grande esforço para manter o número de vítimas e os danos colaterais no mínimo possível. Acho que nesse último ataque, que foi um dos mais pesados com mísseis, eu ouvi um número de cerca de 30 pessoas atingidas, o que é bem pequeno considerando a escala do ataque. Quando a gente olha o que aconteceu no Irã, durante o bombardeio de Teherã, o número total de mortos naquela guerra foi de mais ou menos 3.000 pessoas. Então aqui estamos falando de 30. Sempre lamentável, claro, mas é praticamente impossível não ter nenhuma vítima e ainda assim realizar um ataque com mísseis desse tipo. Deixa eu te perguntar, nessas imagens que o Gary está mostrando agora, porque é isso que a mídia ucraniana tem mostrado o tempo todo. Até agora, tudo que a gente vê são conjuntos residenciais e prédios grandes de apartamentos. É verdade que a Rússia está atingindo alvos civis de propósito? Não, isso não é verdade. De jeito nenhum. E olha, alguns desses prédios, eu não sei quais, não estou lá no local, mas eu sei que a inteligência ucraniana e outros grupos operam a partir de prédios assim. Sabe, é parecido com o que os Estados Unidos fizeram durante o conflito do Golfo, quando saíram das áreas militares e colocaram tropas e oficiais em hotéis em Dubai e Abu Dhabi. E esses hotéis foram atingidos porque abrigavam forças especiais americanas e outros envolvidos no conflito. Então, quer dizer, sem saber os detalhes, tudo isso não passa de propaganda. Vai levar um tempo para entender o que é verdade e o que não é. Mas o que é verdade, claramente, é que houve um grande ataque. E foi um dos mais sofisticados, porque parece que foram usados novos drones nessa operação. Os russos estão usando, pelo que eu entendo, o que se chama de tecnologia em malha, ou seja, a inteligência artificial é interligada, então os drones se comunicam entre si e funcionam como uma unidade só, como um bando de pássaros, se quiser, sempre trocando informações uns com os outros. E os ucranianos já mostraram que, na verdade, alguns dos mísseis que eles conseguiram recuperar ou analisar não têm sistemas diretos de mira. Eles estão operando de forma óptica e também mirando de forma óptica. Isso quer dizer que a inteligência artificial coleta as informações e as compartilha entre si, como um bando de pássaros voando juntos. Aí o sistema escolhe qual deles vai descer e atacar o alvo. Com essa tecnologia de malha, esse tipo de rede, muitas vezes é o próprio grupo que decide qual drone vai atacar qual alvo, e não necessariamente um operador sentado em Moscou ou em outra parte da Ucrânia. E agora alguns desses drones são movidos a foguete, o que torna muito difícil derrubá-los. Na verdade, eu duvido que muitos tenham sido abatidos. Olha, vamos dar uma olhada nas consequências dessa guerra de propaganda, porque ela realmente tem efeito sobre o público-alvo de cada lado, e parece que está endurecendo as posições. Deixa eu te mostrar alguns exemplos do lado dos Estados Unidos. Primeiro, o deputado americano Don Bacon disse que a Rússia está perdendo a guerra e que a economia do país está desmoronando, que a liderança de Putin tem sido desastrosa. Segundo ele, tudo que Putin ainda tem na sua velha caixa de ferramentas é bombardear civis. Ele estaria tentando forçar a rendição da população pelo cansaço. E aí Bacon diz que os Estados Unidos e o mundo livre precisam agir. Depois, ele comenta sobre uma legislação que o Congresso americano já aprovou e pede que o Senado também apoie. Enquanto isso, lá no Reino Unido, o ex-primeiro-ministro Boris Johnson disse que Putin reage aos ataques bem-sucedidos da Ucrânia contra depósitos de petróleo russos, ou seja, alvos militares legítimos, atacando civis inocentes em Kiev e assassinando mulheres e crianças.
Usando uma linguagem bem emotiva, ele afirmou que o presidente russo vai perder essa guerra revoltante, que nunca deveria ter começado. Mas a verdade, segundo ele, é que os governos ocidentais não estão fazendo nem de perto o suficiente do que deveriam para chegar a uma mesa de negociação. Depois ele fala de várias coisas que deveriam ser feitas, e no fim das contas diz o seguinte: olha, tudo o que precisamos é agir mais militarmente, e aí a maré vai virar. Será que ele tem razão? The whole of those two passages are precisely Esses dois trechos mostram exatamente o efeito que os serviços de inteligência europeus queriam provocar, dar a entender que foi totalmente um ataque contra civis, que a economia da Rússia está desmoronando, que há uma grande oposição ao Putin e que isso é algo revoltante e que a Europa e os Estados Unidos precisam fazer mais. Quer dizer, isso é praticamente um chamado para a guerra. Não é óbvio, vendo essas coisas. Eles estão basicamente dizendo, temos que entrar nisso e também temos que envolver os americanos. E claro, temos que colocar uma pressão enorme sobre o Putin. Eles ainda querem voltar à ideia de um cessar-fogo, com a OTAN fazendo, digamos assim, a supervisão desse cessar-fogo vindo da Ucrânia. Então eles querem trazer a OTAN para dentro desse processo. Toda essa história, toda a ambição dos europeus é, antes de tudo, colocar pressão sobre o Trump. A pressão, aliás, não é sobre o Putin, é sobre o Trump, sobre os Estados Unidos. E como dá para ver, está funcionando muito bem, pelo trecho que você acabou de ler. Eles estão pressionando os Estados Unidos para se juntarem aos britânicos, ao grupo dos 3 europeus, para aumentar a pressão, mais mísseis, mais ataques contra a Rússia, para forçar um cessar-fogo nas linhas de contato. Agora, na prática, a Ucrânia está perdendo território estratégico no Donbass. Está quase no ponto em que o Donbass vai cair nas mãos dos russos. É bem diferente do que está sendo mostrado. E, ao mesmo tempo, esses ataques estão acontecendo, ataques com mísseis, e há avanços em toda a linha de frente. É um avanço enorme, e pode haver um ataque. O Zelensky ameaçou o Belarus e o Lukashenko primeiro ao ameaçar os dispositivos de retransmissão perto da fronteira, que ajudam os russos a mirar nas forças ucranianas. E os ucranianos estão muito preocupados, com medo de que o que vem por aí seja uma invasão passando por Sumy e indo em direção ao Donbass pelas forças russas, num futuro próximo. Eles estão esperando uma grande mudança. O chefe do exército já disse isso. The head of the army has said that. General Siersky has just been saying that he's very fearful. O general Siersky acabou de dizer que está muito preocupado que algo assim possa acontecer. Então, o que provocou isso é basicamente uma grande ansiedade por parte da Ucrânia, porque eles percebem que o clima na Rússia, o humor russo, mudou de forma dramática. Eu acho que a coisa mais importante que foi realmente dita nesses últimos dias foi quando Putin afirmou que, na verdade, não houve nenhum acordo que tenha surgido de Anchorage. Nada avançou. E o que chamou a atenção foi que o Lavrov, em seguida, reforçou dizendo que, na visão deles, todo o encontro de Anchorage foi uma farsa montada pelos Estados Unidos. Ele não está citando Putin, ele está citando a si mesmo. E como você deve lembrar, o Lavrov muitas vezes nem ficava nessas reuniões com o Kushner e o Witkoff. Ele se mantinha afastado deles. Mas na prática o que o Putin estava dizendo era essas negociações acabaram. A gente vai resolver isso por meios militares. Então existe um grande desespero, tanto dos europeus quanto da Ucrânia, para tentar forçar um cessar-fogo. E ao que tudo indica, houve alguns contatos, talvez por meio do Lukashenko, dos Estados Unidos, tentando dizer algo como, bom, será que dá para ter um cessar-fogo parcial? Um cessar-fogo parcial, pelo menos. E o Putin, ao que parece, mandou uma resposta dizendo, de jeito nenhum. Você acha que eu sou um tolo? Claro que não. O que vocês querem, na verdade, é um cessar-fogo parcial para poder transferir as forças ucranianas para Donbass, onde elas estão sob enorme pressão e cercadas, para reforçar a posição lá. Não.
eu não vou ajudar vocês com essa falta de tropas. Nenhum cessar-fogo parcial, nenhum cessar-fogo, nem cessar-fogo aéreo que os ucranianos também pediram. Quer dizer, veja bem, não é a Rússia que está pedindo isso. São os ucranianos dizendo, podemos ter um cessar-fogo? E os europeus estão fazendo de tudo para tentar provocar um incidente, alguma coisa que, sabe, gere um novo Pearl Harbor, que acabe puxando os Estados Unidos para uma guerra com a Rússia. Que tipo de guerra seria essa? What sort of war? Again, I think I said to you last time, De novo, sabe, acho que eu já te disse da última vez, nunca há uma discussão do tipo, ok, vocês querem guerra contra a Rússia. E a Rússia respondeu. O Putin respondeu nesses últimos dias e disse, eu ouço o clamor vindo de toda a Europa pedindo guerra. Minha resposta para vocês é, estamos prontos para isso e estamos nos preparando. Estamos construindo novos mísseis, desenvolvendo armas inovadoras, estamos nos mobilizando para a guerra. E ele disse isso claramente. Você viu em algum lugar da imprensa ocidental que ele falou isso com tanta clareza? Pois é. Europa, vocês dizem que querem guerra em 2027, no máximo até 2030. Eu ouço o clamor de vocês e estou respondendo. Estamos prontos, estamos nos preparando e nos mobilizando para a guerra de vocês. Quer dizer, isso é um desastre. Sério, como é que esses líderes europeus podem ser tão estúpidos? Que tipo de guerra eles querem? E por que os Estados Unidos entrariam nisso? Eles realmente acham que a América quer ir para a guerra contra a Rússia? Eu acho que eles acreditam que tem uma vantagem temporária, que conseguiram com esses drones, uma vantagem temporária. E eu digo temporária de propósito, porque sabe, como tantas vezes já aconteceu, quando surge uma nova arma milagrosa vinda da Europa ou dos Estados Unidos para o conflito na Ucrânia, todo mundo diz, agora sim, isso vai mudar o rumo estratégico da guerra, isso vai fazer diferença. E o que acontece depois de algumas semanas? Os russos estudam o problema e encontram um jeito de neutralizar. E claramente, pelo que vimos ontem à noite, dá para ver que eles conseguiram. Os drones deles chegaram. Eles estavam atacando principalmente a indústria militar em Kiev e nos arredores, além de depósitos e postos de comando. Era isso que eles estavam mirando, não casas ou instalações civis. O Putin tem sido muito cuidadoso em não fazer isso em nenhum momento. Ele deixa isso de lado. Quem faz isso são os ucranianos, e é por isso que eles são tão desprezados, e os europeus também, por incentivarem esse tipo de ação e usarem drones para tentar, como os próprios europeus admitem, desestabilizar a população russa, fazer as pessoas se sentirem assustadas, com medo, para que depois se voltem contra o Putin e o expulsem do poder. Bom, pelo que está acontecendo, parece que talvez o efeito esteja sendo o contrário. Eu acabei de mostrar um comentário de um representante dos Estados Unidos e do ex-primeiro-ministro Johnson sobre como essa mensagem está sendo recebida do nosso lado. Agora deixa eu mostrar como essa mensagem está sendo recebida do outro lado. Primeiro, aqui está Maria Zakharova falando sobre como os russos veem toda essa situação. A natureza terrorista do regime de Kiev não é segredo para ninguém, nem para os mentores e patrocinadores de Zelensky em Londres, Paris, Bruxelas e outras capitais ocidentais. Repetidas vezes, literalmente todos os dias, com fatos concretos em mãos, mostramos exemplos de como o regime de Zelensky usa métodos terroristas, incluindo bombardeios de bairros residenciais, praias turísticas e parquinhos infantis. Também apresentamos casos de operações de sabotagem e assassinatos políticos em território do nosso país. Estamos falando de Starobelsk, do assassinato de estudantes universitários naquela cidade. Estamos falando do ataque a um ônibus de passageiros na região de Briansk, que levava um time juvenil de futebol de Gomel, na Bielorrússia. Como mais se pode chamar tudo isso? São atos de terrorismo, no sentido mais literal do termo. These are genuine textbook acts of terrorism. Então qual vai ser o impacto do lado russo dos comentários que ela fez? Porque a questão é a seguinte,
E o contexto dessa pergunta é justamente esse. Para onde essa guerra está indo? Ela vai continuar se arrastando pela linha de frente por mais 2 ou 3 anos, ou vai acontecer alguma outra coisa? Bom, antes de tudo, só para dizer que o que ela falou está bem certo, porque foi no verão passado que aconteceu aquela reunião com a OTAN. Do lado ucraniano, houve uma decisão naquele momento, já que a guerra não ia nada bem, de partir para o que os europeus chamaram, num termo meio obscuro, de guerra assimétrica. E é exatamente isso que a gente tem visto. E você deve lembrar do que aconteceu. O que ela disse está certo. Você lembra? Na véspera de Ano Novo, tinha um grupo de crianças na praia, na Crimeia, e houve um ataque com mísseis contra o resort de praia na virada do ano. Muita gente morreu. Depois teve aquele caso das meninas que morreram no dormitório. E agora tem esse incidente com o ônibus. Tudo isso são provocações deliberadas. Isso faz parte de uma operação psicológica, porque eles não conseguem vencer militarmente. Eles estão mudando de tática, e isso já aconteceu. Foi dito de forma bem clara na época. Sabe, como não podemos vencer na linha de frente, vamos recorrer à guerra assimétrica, ou se quiser, pode chamar de guerra terrorista. Eu não costumo usar a palavra terrorista porque ela acabou ficando tão desgastada, tão deturpada, usada de forma tão indiscriminada para todo tipo de gente a quem não deveria se aplicar. Mas parte disso, sim, é terrorismo. E os russos estão ficando extremamente irritados com isso. E com razão. Basta olhar o caso do Irã, o impacto daquele ataque a uma escola, onde 163 meninas foram literalmente queimadas vivas dentro da escola. Quer dizer, os iranianos nunca esquecem isso. Eles nunca querem deixar de levar à justiça quem foi responsável por aquilo. Mas olha, a raiva popular. Se acham que isso está deixando a Rússia mais fraca e mais disposta a ceder, estão completamente enganados. Está acontecendo o contrário. Os russos agora estão avaliando o que fazer. E eu acho que já disse isso, foi num programa anterior com você, eu disse, eles estão aprendendo as lições do Irã, que é preciso ser firme. E que se você for firme e atacar, digamos assim, o que eles veem como o inimigo, se você atingir onde o inimigo é vulnerável e fizer isso de forma bem estratégica, eles recuam. E é isso que pessoas como Sergei Karaganov e outros estão dizendo agora. A gente precisa deixar bem claro para os europeus. Vocês acham mesmo que vamos ficar de braços cruzados enquanto vocês disparam mísseis de longo alcance? Os britânicos acabaram de anunciar com orgulho que desenvolveram um míssil de alcance maior. Pelo que entendi, eles dizem que não tem nenhum componente americano, então não estaria sujeito às restrições de Washington. E que esse míssil teria alcance de 500 quilômetros, velocidade de 600 quilômetros por hora e uma ogiva de 225 quilos, e que vão produzir 150 mil deles ou algo assim e entregar desmontados para os ucranianos. Aí os ucranianos só montam de novo e disparam contra Moscou e São Petersburgo. E se alguém na Europa acha que os russos vão simplesmente dizer tudo bem, eles estão lançando pelos céus da OTAN, então não tem o que fazer, é porque não entendeu nada. A gente não pode realmente fazer nada por causa do artigo 5. Então eles estão cometendo um grande erro, porque isso já acabou. Os russos não vão aceitar esse tipo de provocação da Europa, e a Europa não pensou direito nisso. Qual é o objetivo deles aqui? Quer dizer, tirando, sei lá, punir ou se vingar da Rússia, qual é o objetivo? Que tipo de guerra eles querem? Como é que vão administrar essa guerra? Eles não têm munição, não têm homens e não têm uma estratégia. Acham que dá para criar um exército alemão em 2 anos e equipar com máquinas, tanques e tudo mais? Olha, como alguém com experiência militar, eu posso dizer essas coisas levam pelo menos 10 anos para realmente funcionar. Então eu não sei. Quer dizer, você está me pedindo para fazer algo impossível. Está me pedindo para dar uma análise estratégica de algo que não é estratégico. É simplesmente estúpido. Tudo bem.
Right. Well, Very fair difficult enough. to do. Let's go down that path here. You mentioned Vamos seguir por esse caminho então. Você mencionou a Europa. Eu quero te mostrar algumas das notícias mais preocupantes, na minha opinião, que vieram recentemente de lá. Mas vamos começar pelo seu país, o Reino Unido. Aqui está o Lord West, que parece achar que a coisa mais importante no Reino Unido agora é possivelmente entrar em guerra com a Rússia. is to possibly have a war with Russia. Things like welfare. Coisas como assistência social não importam quando você perde uma guerra e tem tropas russas e chechenas descendo a rua, estuprando mulheres e matando pessoas. Quero dizer, é disso que eu estou falando quando falo da importância da defesa e da segurança. How important defense and security is. Wow, I didn't realize. Nossa, eu não fazia ideia de que os russos iam descer pelas ruas britânicas e começar a estuprar mulheres se a gente não entrar em guerra com eles. O que você acha disso? What do you make of that? What can I say? I mean, it's really just disgusting. O que eu posso dizer? Quer dizer, é realmente nojento mentir para o público e tentar criar um clima de medo só para ele empurrar a própria ambição de uma ação militar contra a Rússia. E ação militar? Olha, o Reino Unido mal tem uma fragata que possa mandar para Hormuz. Pelo que me disseram, a Grã-Bretanha tem uns 50 tanques operacionais. Quer dizer, não tem pessoal para tudo isso. Ah, vamos lá impedir os russos de marcharem por Westminster. É ridículo. E também é desprezível, porque esse alarmismo, esse espalhar de medo, pode acabar levando a uma guerra. E aí que vai ser preciso para isso acontecer. Vai chegar um momento em que, sabe, o que vai acontecer é que os britânicos vão enviar esses novos mísseis de cruzeiro que eles estão preparando, com maior alcance, ogiva mais potente e tudo mais, e um dia eles vão acabar caindo numa creche, seja por acidente ou de propósito. É isso que acontece numa guerra. E vai terminar desse jeito. Aí os russos vão, enfim, perder a cabeça, ficar muito irritados e vai haver uma resposta. E então estaremos no caminho para algo muito maior, a menos que isso seja contido. E o que eu acho, de certa forma, decepcionante é que há poucas vozes falando sobre isso, mas praticamente ninguém nos Estados Unidos dizendo algo sensato. Tipo, olha, a gente não quer ser arrastado para dentro disso. Quer dizer, tem gente dizendo isso. Mas olha, acho que você faria um favor a todo mundo se deixasse bem claro que não está interessado em ser puxado pelos europeus para dentro de um conflito que eles vão acabar perdendo. Inevitavelmente eles vão perder. A Rússia está numa posição de força, numa posição muito favorável. Aliás, sobre a economia, dizem que está tudo desmoronando. No fim do ano passado, houve uma pequena queda, algo em torno de 1%. Desde o começo deste ano, a economia está crescendo, 1,5%. A inflação caiu bastante. O emprego está subindo. A economia está indo muito bem, com bastante receita vinda do preço alto da gasolina e do petróleo. Então tudo isso é basicamente uma operação psicológica. Mas o ponto é o seguinte: se essas coisas, quer dizer, quando você ouve esses comentários tolos, podem acabar levando a uma guerra. E eu me lembro quando estive em Moscou no fim do ano passado, os russos, de forma bem razoável, me perguntaram: o que devemos pensar de todos esses apelos à guerra? E eu disse: vocês precisam entender, precisam analisar isso com cuidado. Os europeus têm capacidade de travar uma guerra contra os Estados Unidos? Não. Têm tropas suficientes? Não. Têm armamentos? Também não. E eu ainda perguntei: eles têm a cultura para isso? Vocês realmente imaginam que os jovens da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha estão morrendo de vontade de sair das boates, largar as roupas de grife e se alistar no exército para lutar numa guerra? Quer dizer, a cultura não existe, e nem a essência da coisa. Tem um velho ditado sobre um imperador chinês. Perguntaram a ele qual era a coisa mais importante ao ir para a guerra. E ele respondeu: primeiro, comida para os soldados. Depois, as armas. Aí perguntaram: se o senhor pudesse ter só uma dessas três coisas que considera importantes, qual escolheria? E ele disse: é preciso ter a confiança do povo.
Hoje não existe confiança na liderança. Ninguém vai se alinhar só porque o Merz ou Starmer, na sua antiga fase como primeiro-ministro, vai realmente conseguir conduzir os jovens para uma guerra. Não há confiança nesse establishment. Na verdade, eles o desprezam. Sabe, uma das coisas que mais me preocupam é o que você mencionou, e mencionou com muita precisão quando passou pela lista. O Ocidente, Estados Unidos, Reino Unido e por aí vai, tem tropas suficientes, tem armamentos suficientes, tem capacidade de produção? A resposta, claro, foi não para tudo isso. Agora, o que eles de fato têm, e que me deixa ainda mais alarmado, principalmente por causa de como isso é interpretado na Rússia, é o fato de que nós temos armas nucleares. E, nos últimos dias, a gente viu Finlândia e Lituânia dizendo que estão dispostas a suspender restrições em seus territórios para abrigar armas nucleares. O que você acha disso? Isso é o que eu chamaria de algo extremamente perigoso. Quero dizer, esse tipo de declaração é catastrófico. Eles realmente vão tentar provocar uma potência nuclear? A Rússia é uma grande potência nuclear. Acho que ela tem até mais armas nucleares do que os Estados Unidos. Eu não sei qual é exatamente o equilíbrio, mas é uma potência nuclear importante. E tem as armas nucleares mais sofisticadas, inclusive as táticas. Com o que é que eles estão brincando? Que tipo de arma nuclear eles acham que vão conseguir? Não dá para ter uma capacidade nuclear em 2 anos, ou algo assim. É um processo. Você precisa ter os mecanismos de lançamento, as armas, o urânio enriquecido e todas essas coisas funcionando juntas. E tudo isso precisa funcionar. Quer dizer, o que você está fazendo? Você está realmente chamando o problema para si quando diz algo como: vamos ter uma arma nuclear baseada na Finlândia. Você acha mesmo que isso vai assustar os russos e fazer eles dizerem: não há nada que possamos fazer? Até porque os russos nem precisam depender de armas nucleares logo de cara. Eles têm os Iskanders, que têm capacidade de causar um efeito equivalente a uma arma nuclear. O problema da arma nuclear é que ela se espalha muito e mata muita gente, mas não é precisa. Não é uma arma útil em termos de guerra. E foi bem marcante no fim do ano passado, quando Netanyahu tentou convencer o Trump a entrar em guerra. Isso quase não foi noticiado na imprensa ocidental. Mas quando Netanyahu tentou convencer o Trump a entrar em guerra, o Trump disse: sim, eu sei, as armas nucleares. E o Netanyahu respondeu: não, esquece as armas nucleares. O que precisa ser sua primeira prioridade são os mísseis balísticos do Irã, que estão passando por uma transformação completa. Um novo paradigma está surgindo ali. E ele disse algo como: as armas nucleares já não são tão importantes hoje em dia. São meio ultrapassadas, por assim dizer. Mas o que ele queria dizer eram as armas nucleares táticas, enquanto esses mísseis balísticos hipersônicos, super precisos e extremamente destrutivos já superaram isso. E a Rússia tem muitos desses mísseis, em vários formatos. Então, se a Finlândia acha que ao dizer que tem uma arma nuclear, os russos vão reagir dizendo: meu Deus, não podemos fazer nada, vamos parar. Sabe, esse é o tipo de mentalidade extraordinária, eu nem sei como descrever, essa mente fechada que domina a Europa nesse momento. Eles simplesmente não conseguem ouvir. E quando conseguem ouvir, parecem incapazes de pensar de forma crítica. Para onde isso está nos levando? Onde isso vai parar? E o paralelo exato que está acontecendo agora em Israel é o seguinte. Em Israel, e todo mundo lá reclama disso, diziam que todos estavam super empolgados com a ideia de uma guerra contra o Irã, que isso ia mudar o mundo, e que Israel ia surgir como uma potência mundial. Eles literalmente diziam coisas como: isso é guerra, América, vamos voar lado a lado com os Estados Unidos, isso vai mudar o mundo.
e deu errado. E agora estão dizendo, mas por que ninguém levantou a possibilidade de que, na verdade, o Irã não fosse colapsar, que ele pudesse até sair mais forte disso? E a resposta é que em todas aquelas reuniões, em cada encontro onde se falava com empolgação sobre ir à guerra contra o Irã, ninguém se levantou para dizer, desculpa, vocês têm certeza de que o Irã está prestes a passar por uma mudança total de regime e uma revolta popular? E se isso não acontecer, onde é que a gente vai parar então? E de repente, todo mundo admite, ninguém sequer fez essa pergunta. Ninguém questionou isso antes. Aparentemente, a gente teve o Joe Kent no programa e ele disse que havia pessoas, pelo menos no começo, que estavam dizendo isso ao presidente Trump. Mas depois, mais adiante no processo, antes da guerra começar, essas pessoas foram deixadas de fora. Então as únicas vozes que sobraram eram as que diziam que tudo ia dar certo. E eu acho que é assim que a gente chegou à situação em que estamos agora. Mas vamos lá, já que você tocou nesse assunto, vamos falar disso antes de encerrar, porque houve alguns desdobramentos. O presidente Trump, na verdade, fez uma declaração interessante ontem à noite. Eu vou mostrar algo que tanto o presidente Trump quanto o então vice-presidente Vance disseram nos últimos dias, e que soa meio estranho. Primeiro aqui está o presidente Trump, de ontem mesmo. Eu derrotei eles militarmente. Estão totalmente derrotados. Militarmente. Ainda tem alguns mísseis sobrando. A gente poderia acabar com eles também. E eu ataquei 3 vezes na semana passada, com força. Porque eles mandaram um drone contra um navio. Eu ataquei. E estamos negociando, vamos ver se... Eu acho que eles já concordaram com praticamente tudo que a gente precisa. O presidente Trump diz algo como, olha, as minhas forças armadas funcionaram e agora elas fazem o que eu mando. Mas aí, uns 2 dias antes disso, o J.D. Vance disse uma coisa meio estranha, que parece ir na direção oposta dessa conversa. O que o presidente nos pediu para fazer foi usar esse memorando de entendimento para, de certa forma, reabastecer a economia mundial de petróleo, recompor alguns estoques e depois ver como as coisas se desenrolam. Se os iranianos estiverem dispostos a assumir os compromissos que queremos que eles assumam, e se estiverem dispostos a sustentar isso com metas verificáveis, então a gente vai mudar o nosso relacionamento com o Irã. Agora, se eles não fizerem isso, nada realmente muda, além do que já conquistamos com a campanha militar, o que já é bastante. Então, se vocês tivessem alcançado tudo o que queriam do ponto de vista militar, nem precisariam de um memorando de entendimento. Poderiam simplesmente começar dali. Mas onde isso nos deixa agora? E como essa situação está sendo vista pelo lado iraniano? Bom, antes de tudo eu diria que, não só do lado iraniano, mas também do meu, eu fico me perguntando se o memorando de entendimento era para ser, digamos, um tipo de estrutura para reduzir as tensões. Mas eu também me pergunto se não foi uma manobra, uma forma de enganar, só para tentar forçar a abertura do estreito. E como a gente viu nos últimos dias, os Estados Unidos fizeram um grande esforço para tentar tirar alguns petroleiros por aquilo que eles chamam de corredor americano, ou seja, o corredor que passa pelas águas territoriais de Omã. Só que isso não funcionou, porque esses navios foram atacados pelas forças da Guarda Revolucionária do Irã. Há petroleiros que conseguiram sair, e aliás a maioria deles é saudita, vindos de um campo saudita que o Irã permitiu que passasse, porque estão indo para o Japão e para a China, não para os Estados Unidos, não para as refinarias americanas. Então parece que toda a ênfase, o que a gente está vendo em toda a região, vem do fato de que o Plano A fracassou. O Plano A era a ideia de que o Irã era um castelo de cartas e que com um empurrãozinho tudo desabaria e pronto. Aí não haveria mais Hezbollah, nem Hamas, nem resistência iraquiana, porque todos dependiam do Irã e o Irã cairia. Enfim, o Plano A falhou, então agora eles passaram para o Plano B.
E o plano B é o desarmamento da região em favor de Israel. E é isso que estão tentando fazer. Então, todo o programa nuclear, ficou muito claro que todas as discussões sobre o tema estavam caminhando para uma verificação extremamente intrusiva. Você ouviu a palavra verificação? Eu ouvi umas 50 vezes. Vamos verificar. Temos que verificar o que vai acontecer no nosso acordo. O que isso quer dizer? Eles queriam que a Agência Internacional de Energia Atômica entrasse para fazer inspeções de curto prazo, quer dizer, sem aviso prévio, inspeções em todo o setor de defesa iraniano, nas áreas subterrâneas de mísseis, para interrogar os cientistas e os acadêmicos que trabalham no programa. Eles queriam desmantelar, quer dizer, o objetivo disso é claramente o desarmamento do Irã, deixá-lo completamente exposto, cheio de inspetores americanos e europeus circulando por todo lado, onde quiserem, quando quiserem. Seria como, você lembra, tenho certeza que lembra, a guerra do Iraque, quando os inspetores de armas decidiram que precisavam verificar até debaixo da cama do Saddam Hussein, no quarto dele, para ver se havia armas de destruição em massa escondidas ali. Tudo isso só para humilhar o cara e reforçar o ponto. E então o que eles fazem? Inventam esse acordo tripartite com alguns grupos do governo libanês que compartilham a mesma antipatia pelo Hezbollah que Israel tem. E claro, isso contradiz não só a Constituição libanesa, porque para ter validade teria que passar pelo gabinete e depois pelo parlamento. Mas o que isso fez, de fato, foi acabar com a tentativa de Vance de criar uma estrutura coordenada para supervisionar o Líbano, que incluiria a Guarda Revolucionária do Irã. Então, de um lado, você tem o Vance organizando uma reunião de coordenação que envolve os Estados Unidos e a Guarda Revolucionária, sob a supervisão do Catar, para administrar o Líbano e definir como isso se encaixa no memorando de entendimento. E aí o Rubio é mandado direto? Bom, ele faz isso em Washington, mas ele reúne esses embaixadores e eles assinam um outro acordo completamente diferente que contradiz totalmente o memorando. Com isso, o memorando deixa de ter efeito prático. Ele não pode funcionar, não vai funcionar, porque entra em conflito com o que o Rubio, sob alguma pressão do Netanyahu e do Ron Dermer, produz, um acordo contraditório com o Líbano, que exclui o Irã, e esse era justamente o ponto. Então, esse memorando de entendimento está sendo rapidamente destruído pela equipe do Trump. E onde está a prova de que alguma coisa realmente iria para Irã? Eles continuam falando sobre os ativos congelados, dizendo que parte do dinheiro deles vai voltar, talvez 6 bilhões de dólares. Mas esse dinheiro ainda não chegou. Eu só vou acreditar quando ouvir que ele apareceu numa conta bancária iraniana. Tudo isso parece, na verdade, mais uma jogada do Trump para manter o estreito aberto, porque ele precisava disso para as eleições de meio de mandato. E depois, ele já pensa que passado o pleito vai voltar a atacar o Irã de novo. Enfim, é isso que o Irã acha e espera, que vai ter outra rodada, porque eles não acreditam que nada vá sair disso. Sim, os negociadores têm esperança de que algo aconteça, mas houve uma reunião muito importante da Assembleia de Especialistas. Essas são as pessoas que nomeiam o líder supremo e as únicas que podem removê-lo. São cerca de 87, acho, algo por aí. São ayatolás seniores, clérigos de alto nível, muito experientes e altamente instruídos. E primeiro eram, se não me engano, 64 e agora já são 70, que assinaram uma carta bem dura aos negociadores, incluindo Pezeshkian e Kalibaf, dizendo: vocês estão se desviando das diretrizes, estão se afastando das instruções estabelecidas pelo líder supremo. Vocês estão negociando e permitindo que os Estados Unidos tenham certa liberdade. Isso é proibido. E se não pararem, nós vamos intervir. E temos poder para intervir. E estamos intervindo não por motivos políticos, mas por uma questão religiosa.
E foi por isso que, na verdade, a Constituição escrita pelo imã depois da Revolução foi mantida de propósito, para garantir que a decisão final sobre segurança e defesa ficasse nas mãos de um governo altamente qualificado, uma figura jurídica, ou seja, o líder supremo. Porque ele dizia que num país com diferentes legitimidades não dá para confiar totalmente nos políticos. Então é preciso ter um tipo de controle sobre eles. E foi isso que aconteceu. Esse controle entrou em ação e eles avisaram os negociadores, basicamente dizendo que não vai haver mais passagem livre por Hormuz. Hormuz foi mencionado claramente, sem margem de manobra. Vamos manter Hormuz como está. Ele vai continuar sendo Hormuz, aberto apenas aos navios que nós decidirmos permitir passar. E sim, a gente vai começar a cobrar taxas depois do período inicial. Vamos cobrar taxas, sim. E as pessoas já estão começando a pagar taxas para os iranianos, de qualquer jeito. E tem sido principalmente o petróleo deles que está indo para a China. Eles exportaram cerca de 40 milhões de barris de petróleo nesse período, o que gerou uma receita enorme para o Irã. E aí a Arábia Saudita também pôde exportar com a autorização do Irã. E esse petróleo tem ido para o Japão e para a China. E pelo que eu entendo, me disseram isso, não sou especialista no assunto, provavelmente existem refinarias americanas no sul que precisam de petróleo pesado e com alto teor de enxofre para produzir diesel e querosene. E parece que elas estão com estoque para mais ou menos 9 dias desse tipo de petróleo para transformar em querosene e óleo. Então o Trump se colocou numa espécie de dilema, porque fica mexendo no memorando de entendimento, mudando tudo o tempo todo e dizendo: não, o Irã concordou com inspeções massivas da Agência Internacional de Energia Atômica. E também nunca dissemos que eles iam receber o dinheiro de volta. Claro, ele está sob uma pressão enorme dos neoconservadores. Então ele vive recuando. Agora, como é que se negocia com os Estados Unidos numa situação dessas? Porque toda vez que, por exemplo, Lindsey Graham passa 4 horas e meia conversando com ele, surge um novo memorando que o Trump decide transformar em algo unilateral. Isso não está indo a lugar nenhum. Eu diria que na prática está suspenso. Provavelmente o documento em si vai continuar ali, em cima da mesa. Isso vai significar muito pouco. Então essa disputa vai acontecer basicamente no Estreito, com o Irã, e os Estados Unidos vão acabar decidindo usar a força militar. Pelo que eu entendo, e você provavelmente entende isso melhor do que eu, porque tem gente no seu programa que conhece o assunto a fundo, eu acho que os Estados Unidos estão com uma grande escassez de mísseis defensivos, mísseis de defesa aérea. E no geral, se não tiver querosene, se não conseguirem extrair querosene dos destilados médios nas refinarias, como é que vão voar? Como é que pode haver uma guerra do Irã 2.0 se não tiver querosene para os aviões? If you've got no kerosene for the aircraft. There are some big issues with that. Tem algumas questões sérias aí. Eu quero te perguntar uma coisa. Você mencionou a Arábia Saudita. Onde você acha que, você explicou bem qual é o ponto central do problema, onde a gente realmente está, onde os iranianos estão e a flexibilidade e a influência que eles têm nessa situação. Você mencionou a Arábia Saudita. Agora, isso acabou de sair, é notícia de última hora. Uma delegação saudita participou hoje em Teherã da cerimônia de despedida do grande Ayatollah, em sinal de respeito. Isso parece algo importante. Afinal, estamos falando da Arábia Saudita, que fez parte da coalizão de guerra e foi essencial para que o conflito acontecesse. Agora que eles estão participando disso, o que isso te diz sobre a posição deles nessa história? E o que pode acontecer daqui para frente se os Estados Unidos resolverem adotar uma postura mais dura em relação ao Estreito, provocando os sauditas? Bem, isso dividiu os países do Golfo. Os Emirados Árabes Unidos estão sozinhos em querer continuar a guerra contra o Irã. Como você sabe, é uma coalizão de Emirados, não é um Estado único. E nem todos os sheiks apoiam essa posição. Mas Abu Dhabi está adotando uma postura dura contra o Irã.
E quando Rubio esteve lá no Conselho de Cooperação do Golfo, os Emirados disseram algo como: olha, fomos nós que sofremos os prejuízos. E vocês estão pensando em devolver dinheiro ao Irã? Nunca. Jamais vamos concordar com isso. Não vamos liberar nenhum dinheiro iraniano que esteja conosco, porque tivemos danos na nossa infraestrutura. Pois bem, eles tiveram danos na infraestrutura porque estavam participando da guerra contra o Irã. E isso acontece em guerras. Eles foram, digamos assim, cúmplices nos ataques ao Irã. Agora a Arábia Saudita está adotando uma postura diferente, junto com Omã e alguns outros países, que estão se unindo para dizer: precisamos de uma nova estrutura de segurança. A americana acabou. Eles não vão reconstruir suas bases de forma alguma. Essas bases viraram um fardo e não mais um ativo estratégico. Então estamos nos afastando disso e vamos buscar uma nova estrutura liderada pelo Golfo, sem envolvimento dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, o Paquistão e até a Turquia estão participando diretamente dessas conversas sobre como criar essa estrutura. Já houve alguns elementos disso antes. Você deve lembrar de exercícios navais conjuntos, com forças chinesas, russas e do Golfo atuando juntas, e o Irã participando também. E o Irã vai fazer parte desse novo arranjo. Então a Arábia Saudita está se movendo nessa direção junto com o Paquistão, tentando criar, digamos, uma estrutura de segurança separada. Isso porque eles decidiram que os Estados Unidos já não são mais uma força protetora para eles. Acham que é melhor conversar com os chineses, os russos e o Irã sobre proteção em vez de voltar a Washington. Há, portanto, uma mudança acontecendo. E foi isso que a gente viu. É muito simbólico que eles tenham chegado a esse ponto, porque, veja, todas essas ideias têm uma relação entre si. Sempre existiu uma tensão entre, digamos, os sunitas do Golfo e os xiitas do Irã. Desde a época do Shah, essa relação sempre foi tensa, porque o Irã, ou a Pérsia, como era chamada, era a potência do Oriente Médio, enquanto os pequenos Emirados eram, na comparação, partes bem menores. Então a verdadeira questão é, bem rapidamente, onde isso nos deixa? Principalmente se os Estados Unidos estão perdendo aliados e também capacidade militar aqui. Onde isso nos deixa se o Irã realmente fizer o que você acabou de sugerir? Ou seja, o Estreito de Hormuz é deles, as taxas serão cobradas, ponto final. Não há negociação sobre isso. E o Trump disser não, vocês não podem, e a situação chegar a um impasse. A gente pode voltar a usar força militar se não tivermos os sauditas do nosso lado. Não é sobre isso. A gente está no momento de espera, porque eu acho que especialmente o Trump está totalmente ocupado com outras coisas. E eu sei, por já ter feito parte de um governo, que às vezes quando um assunto domina tudo, você tenta dizer: será que o primeiro-ministro pode considerar algo sobre o Afeganistão? E eles respondem: ah, pelo amor de Deus, você sabe o que está na pauta de hoje? Não vem com isso agora. E eu acho que o Trump e a equipe dele estão totalmente focados em salvar o dólar, manter os juros baixos e lidar com essa espécie de guerra, se quiser chamar assim, com a Rússia e a China, para preservar a hegemonia do dólar. Porque ela está bem instável, especialmente depois das declarações do Alex Carr no dia anterior, que colocaram em dúvida todo o modelo de inteligência artificial. E também porque as taxas de juros e a situação no Japão estão realmente complicadas. Então a verdadeira questão é essa grande guerra que está acontecendo. Uma guerra sobre estabilidade econômica, sobre a sobrevivência dos Estados Unidos e sobre a possibilidade de uma crise econômica se aproximando. Eu diria que neste momento estamos apenas em compasso de espera. Israel também está em compasso de espera, porque Netanyahu enfrenta grandes dificuldades dentro do país. Parece que ele vai perder a eleição e por isso pode acabar indo para a prisão, já que sua imunidade termina se ele deixar de ser primeiro-ministro. E eu acho que Trump está muito preocupado com o mercado de dívida, com o mercado de títulos
e com a possibilidade de um colapso nesse mercado nos Estados Unidos. Então essa é uma grande guerra. Essa é a verdadeira disputa com a China, com a Rússia, como manter a hegemonia do dólar americano no mundo, quando tudo na prática está indo na direção contrária. Você precisa se envolver, Daniel. Desculpe por isso. Na próxima vez que você voltar ao programa, eu queria talvez passar pela lista e ver como o mundo, e a gente vai falar sobre o Oriente Médio, pode ficar do outro lado, depois que essa fase de espera acabar, quando as coisas se definirem. Porque eu acho isso fascinante. E não acredito que vá ser do jeito que muita gente em Washington imagina. Mas antes de encerrar, tem uma última coisa. Eu queria saber a sua opinião sobre algo. Você foi diplomata britânico, ainda está ligado a esse meio e entende bem como as coisas funcionam há muito tempo. Eu vou te mostrar algo que foi dito ontem na televisão americana, sem nenhum constrangimento, sem nem parecer que havia algo errado nisso. Houve uma conversa, talvez você tenha visto recentemente, sobre uma possível tentativa de assassinar Galibaf e algumas outras pessoas durante o período de negociações, quando estávamos tentando fechar o memorando de entendimento. Essa pergunta foi feita a um comentarista americano ontem. Eu vivo ouvindo que a gente não pode eliminar os líderes de outro país quando estamos negociando com eles. Desculpa, mas não é assim que as regras funcionam. As regras dizem que a gente não pode convidar essas pessoas para uma negociação, sentar com elas à mesa e depois fazer uma cena tipo casamento vermelho de Game of Thrones. Isso sim é contra as regras. Mas, quando já ficou claro que eles não vão cooperar e que, na verdade, são um obstáculo para a paz, aí temos todo o direito de agir. De transformar alguns desses caras em moléculas e mandar uns mísseis pelas janelas deles, para garantir que o resto do pessoal do outro lado entenda que não é para brincar com o presidente Trump. E eu posso garantir que a CIA e o Mossad têm uma lista de pessoas que poderiam acabar assim, uma lista longa e bem selecionada. Esse pode ser um bom próximo passo. Estou quase sem palavras. Não acredito que você pediu uma visão considerada mainstream nos Estados Unidos. Como é que você age a isso? Bom, primeiro, eu só queria corrigir o que você disse antes, porque eu não tenho nenhuma entrada no sistema diplomático britânico ou europeu. Eu sou alguém de fora, olhando de fora para dentro, e não alguém de dentro, comentando para fora. Só para deixar claro, eu não tenho nenhum acesso especial ali. Eu só acho que a gente está vivendo um colapso moral completo no Ocidente, de um jeito quase nihilista em tantos aspectos, sobre dinheiro, sobre, sabe, essa ousadia absoluta com que o governo em Washington age. Eles simplesmente pegam o dinheiro e nem tentam esconder. Na verdade, parecem até orgulhosos de ter arrancado mais 1 ou 2 bilhões dos outros. E também essa falta total de moralidade que a gente vê, que a gente viu em Gaza. Comentários como esses são, sinceramente, o que dá para dizer. São simplesmente repugnantes. E para mim isso é realmente, mas realmente vergonhoso. Como ser humano, com certeza como americano também. E espero que ele receba uma repreensão. Não, não é isso. A questão é como a gente volta atrás. Como reconstruir alguns valores morais no mundo ocidental. É isso que precisamos fazer, porque perdemos a noção do que significa ser humano. Estamos minando a civilização, a nossa e todas as outras, com esse tipo de ação completamente amoral que tomamos. A gente precisa encontrar uma forma de recriar uma estrutura civilizacional que ofereça, digamos, as bases morais para o comportamento das pessoas, para o que elas são. Esses fundamentos sempre vêm basicamente dos velhos mitos e narrativas de uma civilização. São essas histórias morais, que criam a arquitetura pela qual as pessoas comuns guiam suas vidas e vivem. E quando isso se perde, o caminho é de destruição total. O que vimos foi um exemplo de alguém nesse caminho, alguém que já não tem nenhum senso moral,
ao sugerir que está tudo bem matar líderes de outros países. É realmente muito perturbador ouvir algo assim, e isso precisa ser claramente condenado. Very distressing to hear that, but it should be condemned clearly. I couldn't agree with you more, Não poderia concordar mais com você, e com certeza vamos fazer isso aqui no canal. Muito obrigado por trazer essa clareza moral e por deixar claro o que precisa ser feito nesses dois conflitos. Que Deus nos ajude, porque se qualquer um deles sair do controle, a situação pode piorar muito. A gente precisa fazer tudo o que for possível para evitar isso. Obrigado por explicar com tanta clareza como agir nesse sentido. thank you for your clarity on how to do that. Well, thank you. Bom, obrigado por participar do seu programa. And just a reminder here, go to conflictsforum.substack. E só para lembrar, acessem conflictsforum.substack.com para ver mais do Alistair Crook. Você não precisa esperar ele voltar aqui no programa, mesmo que a gente já esteja bem ansioso para recebê-lo de novo. Muito obrigado, e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Não esquece de contar para os seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Peça para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe e podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles. Where they already get their podcast. You just got to tell them.